comigo, e a gente orava lá de madrugada. Aí começaram a dizer os dois do centro espírita lá de cima, falaram assim, que quando o pastor chegou para aquela casa ali, um pastor preto, disse que chegou uma sombra lá que atrapalhou muito lá, então vai ter que sair esse centro aqui e ir para lá para baixo. O problema é que lá embaixo tem mais dois centros espíritas, e os de lá não gostavam do que de cima fosse para lá, que senão ia roubar a ovelha deles lá, ou seja, roubar a bode deles. E assim, aconteceu que fechou os dois pembas lá em cima, né? Então, graças a Deus, o Senhor cuidou de nós. E a situação foi ficando difícil. Meus irmãos, tão difícil, meus irmãos. Eu estou contando aos irmãos como é a função de um obreiro num campo missionário. Imagina, é só a ponta do iceberg, imagina os outros que estão passando. A minha esposa começou a passar mal, começou a sentir mal. E de repente a gente teve uma discussão lá, que eu vi um carocinho nas costas dela, e ela veio para Belo Horizonte e eu fiquei lá sozinho. Sem ela, meu braço direito, então eu fiquei lá de braço quebrado. Ela veio para cá, aí aconteceu uma situação muito difícil, que ela tinha passado por um câncer retal que estava incomodando ela muito. Inclusive hoje ela faz um tratamento de mal de colono. É uma doença que para muitos matam, mas graças a Deus tem mais de 20 anos, minha amiga está cada vez mais bonita. E Deus abençoou de uma forma tal que ela começou o tratamento. Aí aquele carocinho, que já era a segunda situação, ela veio para Belo Horizonte, e quando chegou em Belo Horizonte foi confirmado um câncer escapular e, consequentemente, um outro câncer convencional na musculatura escapular. É um câncer nesse osso aqui atrás, que o pessoal fala asa, né? Aqui nas costas. E o outro é essa musculatura que faz esse movimento com o braço. Então, teve que tirar essa musculatura e tirar uma parte da escápula, que foi dois cânceres diferentes. Um ósseo, que pudesse o osso, e o outro na musculatura, que teve que amputar para evitar de contaminar mais o órgão, aliás, mais parte do corpo. Então, para os irmãos entenderem, foi um câncer retal, no intestino reto, um câncer escapular e um câncer convencional muscular. Nesse que fazia esse movimento. Então, ela está condenada a não fazer esse movimento, porque ela não tem um músculo esse que faz isso, ela não tem. A ciência fala que a musculatura, ou seja, o corpo da gente, ele cresce, ele enche as partes vazias, mas não ocupa a função daquele músculo. Então o músculo das costas enche, mas não vai fazer esse movimento que é levantar o braço desse jeito. Pode levantar assim, né? Mas assim não. Aliás, ela levanta assim, né? Ou então pode levantar assim, mas assim não. E Deus deu esse grande livramento, que através da oração, que eu tenho certeza que aqueles que oram para aqueles que foram, foi sempre atenta, e Deus teve misericórdia de mim, que graças a Deus e a essa igreja, que eu tenho certeza que os irmãos às vezes nem sabem, mas o pastor está assim, vamos orar pelos missionários, viu? Eu também fui abençoado também pelas vossas orações, e é um dos grandes motivos que eu tenho para agradecer a essa igreja. Porque quando a igreja ora, o Senhor ouve. Quando nós buscamos o Senhor ouve. Moisés era aquele homem que buscava sempre ao Senhor, e principalmente nesse dia que o Senhor falou com ele para poder libertar o povo do Egito, ele estava em oração, e Deus apareceu diante dele com uma tocha de fogo durante o dia que os olhos dele não conseguiam ver, e de repente Deus disse, eu sou o que sou. Ou seja, Deus falou para ele que era Deus que estava ali. Ou seja, num calor imenso, os irmãos sabem que onde tem muito sol, lugar de serração, tudo que tem de queimar vira palha, vira coisa simples, queima igual pólvora. Mas aquele fogo, diz a Bíblia, que queimava e crepitava incandescentemente e não se apagava. E assim, daquele meio do fogo saiu a palavra do Senhor para ele ir. E assim ele pega e foi. Olha só, como Moisés passou por tanta dificuldade de ter feito aquele trajeto de 430 a 600 quilômetros, de forma aspiral, não sei qual que foi o principal alvo, né? Mas ele estava em fuga também de assaltantes ou de ladrões no meio da estrada, ou animais, ou qualquer outra coisa, mas essa foi a projeção de Deus. Até chegou lá 40 anos depois, com 120 anos, ele disse, quando Deus foi escolher para subir, para ele ir embora, falou assim, mas eu estou tão jovem. Ele era velho com 80 anos, mas com 120 ele se achou tão jovem. Aí
O que acontece? Deus abençoou que eu tive que vir para cá para cuidar da minha esposa, que depois de Deus ter curado esses 3 cânceres, recebi uma outra notícia muito triste, que o pastor ficou muito sofrido no dia lá, com lágrimas. Ele falou assim: fala o seguinte, vai lá cuidar da sua esposa, que ela está precisando de você lá junto com ela. Não porque eu estava covardemente abandonando a minha esposa, mas é que Deus falou assim: você ainda não vai, que não chegou a hora. Estou brincando da Nabastéis. Aleluia. Eu não estava no tempo ainda de vir, porque o Senhor usou um obreiro para falar comigo. Ainda não é chegado o tempo de você estar junto com a sua esposa. Deixa ela lá. Porque estavam minhas 2 filhas cuidando do meu genro, que graças a Deus, Deus abençoou, que foi cuidando dela. E a gente continuou a obra, e Deus salvando almas, Deus batizando com o Espírito Santo. E aquela igrejinha que estava tão acuada, tão difícil o que estava passando na cidade lá, infelizmente politicamente, mas graças a Deus que foi desenvolvendo a igreja. Nós fomos trocados de congregação. Aquela congregação foi colocada no outro pastor, que nossa, é uma bênção de Deus. Ele é mais menino do que eu, né? Graças a Deus, Deus abençoou que a igreja está prosperando. Já fez um muro em volta da igreja, coisa que não tinha. E a igreja lá é no fundo de um rio podre, sabe? Então era muito difícil a situação. Quando o sol estava muito quente, a gente tinha que congregar só durante o dia, na parte mais cedo, porque à noite o cheiro incomodava demais dentro da igreja. Deus abençoou. O que aconteceu? Foi feito um muro em volta da igreja, e não sei o que aconteceu, que a gente orou, nós oramos, e Deus fez com que aquele rio ficasse limpo, que tem até peixe, e pessoas pegam peixe lá para comer. Para a glória de Deus, fez um muro na frente, e nós fomos para outra igreja. Na outra igreja foi outra situação difícil. Novo Horizonte, né? Fica atrás de Salinas, fica ali no bolo. O pessoal lá achou engraçado, um pastor preto. Aí eu começou a dar problema na minha cabeça durante o tempo lá, meus irmãos, que eu dei o lapso de memória. Os irmãos sabem o que é lapso de memória? Esquecimento. Eu comecei a entrar num processo de Alzheimer. Já estou começando, era nível 4, 3, 2 e 1. Então, meus irmãos, lembra a situação difícil que nós passávamos, de tanta luta, tanta dificuldade, mas o tempo todo atento à obra. Graças a Deus não perdi um culto. E a minha esposa fazia tratamento. E nisso, sempre aquela coisa, cansa, e fulano, ela vai morrer, aqui morreu, não tem que morrer, vai morrer, tá morrendo, vai morrer, mas conheci tanta gente que matou a minha esposa. Então aquele negócio foi atrapalhando minha cabeça. Então entrei no processo de Alzheimer. E aí eu conheci um médico lá, um médico até da Igreja Batista Renovada, e esse médico para ele falou assim: olha, faz o seguinte, meu irmão, você lê Bíblia? Leio. Faz o seguinte, você tem um curso teológico, eu tenho o básico, principal, só o básico mesmo. Então eu falo o seguinte: você começa a ler os livros e tal, pega a sua Bíblia, começa a ler ela, entra no curso aí, meu irmão, faz o curso aí, tenta esse curso lá para ver se melhora um pouquinho, para ver se a sua memória melhora, porque já deu para ver aqui que você está muito prisioneiro do sofrimento, prisioneiro de sua esposa, de pressão de fora, então são tantas coisas. Vai, em nome do Senhor Jesus, lê Bíblia, lê livro. E assim eu comecei. Deus abençoou de uma forma tal, meu irmão, que ele foi um dia de Deus. Eu pedi oração na igreja, eu falei assim: eu não tenho condição de fazer o que esse pastor mandou, não. Aliás, o que esse médico mandou, não. Ele é um psicólogo. E assim eu peguei e comecei a pedir: meus irmãos, me ajudem, eu estou numa benção, sempre alegre, graças a Deus, que eu sou muito risonho também. E aí acontece que dentro da igreja os irmãos começou: ô pastor, nós estamos promovendo aqui oração no monte com o senhor. O que o senhor acha? Amém, vamos embora, vamos orar, me ajuda em oração, pelo amor de Deus, me ajuda. E Deus começou a abençoar a minha vida de uma forma tal que eu comecei a ler livros. E aí o que acontece? Aí dentro da igreja tem uma irmãzinha tão pequenininha, tão humildezinha lá, né? Que faz uns biscoitos lá na roça, e sempre levava para a gente os biscoitos. Muito gostoso, né? Frito, e levava assim: ô pastor, tem uma prova lá naquele lugar lá, na faculdade do Nopá. Aí você vai lá, pastor. Ó, Deus falou comigo, você vai passar na prova lá, pastor. Falou isso comigo. Eu falei: ô Deus, eu vou ouvir em nome de Jesus, eu posso. Aí fui lá e fiz eu fui lá e fiz a inscrição, né? Pela infinita misericórdia de Deus. Eu fui fazer o vestibular para fazer pedagogia. Eu falei: vamos ver se eu faço uma coisa mais maneira, porque a situação é meio difícil, né?
vou lá e fiz a inscrição na pedagogia. E você acredita, meus irmãos, que naquela prova eu fiz 94% de aproveitamento, ou seja, fechei a prova praticamente. Aí tem a idade, eu com 56 anos, 55, eu ia fazer 56, aí eu ganhei 25% da prova por causa da idade, mais 25% que, não sei lá, coisa patrocínio da escola, e mais 25% que é a nota. Então eu paguei 25%, ou seja, da 100% eu paguei 25% só, tanto da matrícula quanto as parcelas, né? E fui estudando, formei, graças a Deus. Oh Jesus, eu não sei como eu vou ler. E depois eu peguei, entrei no curso teológico. Vamos no curso teológico. O médico falou para fazer curso teológico. Eu peguei, o negócio é bom. Vamos lá, e fiz. Graças a Deus, concluí o curso. Aí eu peguei e falei assim, agora vamos fazer uma pós-graduação. Já que o negócio é bom, vamos fazer então. Deus teve misericórdia, eu tenho 2 pós-graduações. Pela glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, olha só, eu sou psicopedagogo, clínico institucional, pela infinita misericórdia de Deus. Olha só, uma pessoa que estava entrando no Alzheimer, chegou a aleluia, e hoje eu sou psicólogo da educação, pela honra e infinita misericórdia de Deus. Olha só, e quanto Deus tem feito na minha vida. E hoje a minha esposa que teve o 4º e último câncer, ou seja, ela teve vários nódulos ou vários caroços nos ossos, que é o câncer ósseo, os irmãos sabem que é irreversível. Infelizmente é só ficar aguardando, deitado na cadeira de roda até a morte chegar. Os ossos vão ficando fracos, fica envolvido, quebra e tudo, e pronto, vai embora. Mas graças a Deus, de 2022 para cá, que o Senhor curou a minha esposa exatamente naquela época mais difícil, né? E eu ainda peguei, trouxe de lá do norte, eu estava preso dentro de casa, trouxe para ela coronavírus. Que situação! E ela debilitada, tinha acabado de passar para a cirurgia, estava terminando de fazer um tratamento de vários nódulos no corpo, nos ossos, ainda peguei todos os coronavírus para ela. Aí eu estava querendo matar minha esposa. Mas graças a Deus, mesmo assim, meus irmãos, esse deserto eu passei, esse deserto Deus estava presente, Ele colocou uma nuvem durante o dia para proteger todo o meu sofrimento, Ele colocou uma coluna de fogo para aquecer o meu coração que estava sofrendo durante a noite, tanta friagem que a gente vê no meio das pessoas passando para a gente. Então, quantas friagens, muitas pessoas têm passado para você, meu irmão, para você, visitante, quantas pessoas têm passado coisas negativas para vocês, como aquela friagem durante a noite, e quantos outros têm aquecido ou jogado fogo para queimar você de tanto ódio, ou às vezes inveja, que infelizmente a maior arma do inimigo é a inveja, que tem aplicado no meio de tantas outras pessoas para destruir. Imagina Moisés, aquela dificuldade toda, e aqueles que estavam junto com ele, sendo salvos daquela escravidão, estavam reclamando às vezes: ah, mas hoje eu estou querendo comer carne, porque lá eu comia carne, lá eu bebia isso, lá eu tomava água fresca, e de repente Deus fazia da rocha sair água fresca para aquelas pessoas beberem. Ah, mas lá tinha carne, e Deus mandava codorna, mas não é essas codorninhas aqui não, viu, meus irmãos? As codornas lá no deserto são aves bem maiores e bem mais nutritivas do que essas codorninhas, que porventura também são nutritivas, mas são carnes. Então, alimento que Deus providenciava mesmo naquele deserto, e Deus assim providenciou para nós nos dias que a gente estava passando mais dificuldades, às vezes faltando coisas para comer, comida, mas Deus providenciava no meio desse povo que contribuía com as missões e mandava lá: aqui, pastor, chegou uma cesta lá de Belo Horizonte aqui para o senhor, pastor, aqui, ó, essa aqui chegou para o senhor, porque chegou para mim também, por isso eu peguei a minha de cá e essa aqui é do senhor. E geralmente eles pegavam a cesta maior, queria dividir, mas eles falavam: não, essa aqui é do pastor. Essa é do pastor, porque o povo mandava daqui para lá. Que a gente dividia o nosso, às vezes estava cheio de dívida, estou devendo mercearia tal, devendo mercearia tal, mas o nosso dinheiro estava vazio. E assim chegava a cesta básica. E outra coisa, ainda chegava com carne ainda. Chegava com carne, chegava com banha, né? Chegava com óleo, chegava com banha, o óleo que a nega gosta muito de fazer fritura, até isso. E ainda chegou, uma certa vez chegou até isqueiro para poder acender o fogão a lenha. Aí depois chegou 2 botijão de gás. Então, para os irmãos entenderem como é essa missão, essa contribuição, o quanto valor tem para aqueles obreiros. Então, no caso aqui, o Banco Obreiro lá na África, olha só, os obreiros lá passam tanta dificuldade, às vezes com risco de morte, porque lá tem os islâmicos radicais que procuram destruir os seus adoradores de Cristo.
Eles procuram destruir ou matar mesmo, acabar. E eles lá passam, além dessas dificuldades todas, eles congregam às vezes lá nos campos, no meio do mato, para evitar que irrita aqueles muçulmanos islâmicos radicais. E tem os muçulmanos que são menos agressivos, né? Mas aqueles que são agressivos, radicais, então eles congregam naquelas igrejas lá no meio do mato, com umas varetinhas fincadas lá, que assim, um capim por cima, e glorificando, graças a Deus nós temos a igreja para congregar, eu adoro o Senhor por essas paredes, que aqui nós temos paredes de concreto, lá eles têm capim em volta, alguns gravetos, lá no meio do mato, não, sem luz, sem nada, mas eles vão lá e adoram o Senhor, cantam, glorificam a Deus, e às vezes faltando as coisas, mas estão sempre glorificando, e quando começam a orar, a oração deles é no mínimo 2 horas, e a coisa mais difícil, enquanto lá no norte de Minas, Deus nos abençoou de uma forma grande, meus irmãos, o campo de Salinas continua naquela situação, financeiramente pobre, mas graças a Deus o Senhor tem cuidado muito dos obreiros, Deus tem cuidado muito da obra no modo geral, porque o Senhor tem abençoado corações aqui, de ovelhas aqui, e tem enviado através desse culto missionário, contribuição financeira, tem contribuído através de oração, e tem às vezes ido lá para poder trabalhar no campo missionário. Para exemplo, o irmão do nosso pastor Isaac, que também esteve lá no campo norte de Minas, ele ficou um pouco tempo, né, que ele foi transferido para o sul de Minas, né? E para os irmãos entenderem a situação, quanta luta aquele varão passou, quanta dificuldade ele passou. Às vezes ele pensava, como diz o povo do mundo, fala assim, dá vontade de chutar o bode e ir embora. Imagina o que passou no coração de Moisés. Ele tinha 2 filhos, e esses 2 filhos foram tão gente boa, que na hora mais certa que chegar a dominar a Canaã, são Josué e Caleb, os 2 que estavam trabalhando com ele o tempo todo, que foram lá e dominaram a terra. E mesmo assim, aquela multidão imensa que estava lá, quer dizer, a maioria deles fugiram. De repente são a raiz de Samaria, né? Talvez são a raiz de Samaria. Foram aqueles que fugiram de lá do meio do deserto, que iam dominar a terra de Canaã. Mas infelizmente foi somente 2 famílias que tomaram 4, falaram assim, não, nós vamos dominar. Por quê? Lá tinham uns gigantes que mais de 400 anos tinham expulsado o povo de lá para o Egito. E aqueles gigantes, eram tantos problemas que tinham, e às vezes quantos gigantes estão acontecendo na nossa vida? Pois o nosso maior inimigo é a nossa própria carne. E quantos gigantes têm aparecido na nossa vida? Eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo fazer aquele outro. É como o pastor Meirelles falando assim, eu não tenho condição, eu estou com Alzheimer, eu não vou conseguir fazer aquela prova, eu não vou conseguir fazer aquela faculdade, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo outro. Às vezes eu estava dentro de escola, uma vez dentro de uma escola, né? E fui visto, eu fui fazer uma supervisão numa certa escola lá no norte. Aí de repente aqueles professores pastor falou assim, o que esse cara está fazendo aí? Esse cara é pastor? Ele é pastor, mas só que ele está aqui na supervisão. Mas por que ele está fazendo supervisão se ele é pastor? O que pastor faz? Nunca vi pastor ficar dentro de escola. Não, mas ele não está pastoreando aqui não, ele está fazendo supervisão. Mas ele é professor para fazer isso? Pois é, infelizmente ou felizmente ele é professor e ele está fazendo supervisão. E aí? Pois é a situação. Então, meus irmãos, para lembrar disso, que os obreiros passam por tantas dificuldades, assim como o profeta Isaías, que hoje tem alguns teólogos que lutam para dividir a Bíblia. A propósito, o profeta Isaías, ele compôs, ele escreveu 66 livros. Então a Bíblia dentro da Bíblia, que a Bíblia são 66 livros, não é isso? E tem 66 capítulos, eles querem que seja o livro de Isaías, ou seja, a Bíblia de Isaías e a Bíblia nossa normal, quer dizer, menos um livro. Imagina só, esse povo são tantas heresias que eles estão criando tantos movimentos aí afora para tentar desvirtuar, ou seja, tantos gigantes se fazendo aí fora para tentar desvirtuar a cabeça das ovelhas do Senhor. E nós somos ovelha do pasto do Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja tão difícil
difícil a nossa vida, querendo ou não, mas em nome do Senhor Jesus, Deus é o nosso supressor de todas as lutas, Deus é o nosso caminho, Deus é a nossa direção, a salvação de Deus que veio por nós através de Cristo Jesus, que lavou os nossos pecados, perdoou os nossos pecados através do seu sangue, porque olha só para recitar um pouquinho, meu tempo já até terminou. Atualmente a gente costuma dizer, me desculpa porque eu errei em tal lugar assim. Desculpa é tirar uma culpa de uma coisa que